Olá, minha galerinha, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Vamos lá, correção da atividade. Esta foi a atividade de revisão que eu passei para vocês do nono ano. Vamos para a primeira questão. As reações químicas abaixo representam a formação de chuvas ácidas pela presença de SO3 no ar e o ataque do ácido formado por as fachadas e estátuas de mármore. O mármore é composto principalmente pelo CaSO4. Então, ó, você já tem essa atividade aí. E aqui eu tenho as reações químicas que acontecem, né? E a pergunta é justamente: estas reações podem ser classificadas respectivamente como? Antes da gente analisar as alternativas, eu gostaria de falar um pouco sobre os tipos de reações. Esse assunto foi o que eu passei a pesquisa. Eu dei a aula do que é a reação química, que está lá no YouTube. Vocês podem procurar lá, já deixei várias vezes o link. E a pesquisa dessa atividade, eu pedi para vocês pesquisarem os tipos de reações. Eu coloquei aqui. São 4 tipos de reações. Primeiro, a gente tem a simples troca, que é quando o próprio nome já nos diz que acontece uma troca, mas de maneira simplificada, né? Então, é só uma trocazinha. Lembrando, o que é reação química? Quando acontece alguma transformação nos compostos. Então, no caso, qual foi a transformação aqui? Eu tinha esse composto formado por A e B e juntei com esse composto C. A setinha indica a reação. Depois da reação, esse A, ó, passou. O A que estava aqui junto com o B passou para o lado do C. Então, teve uma única troca. Então, que a gente chama de simples troca. A seguinte é a dupla troca. No caso aí, ó, o próprio nome já vem dizendo, são duas trocas. No caso, eu tenho A mais B no composto, mais C mais D em outro composto. E eles, ó, se cruzam. O C veio para cá e o B veio para cá. Então, houve 2 trocas. E o terceiro aí, a síntese. Síntese, vocês escutam muito isso na parte de português, né? O que acontece quando eu tenho uma síntese. É quando eu junto as coisas. Tento resumir o máximo possível. Que é o que acontece aqui. Eu tinha 2 compostos diferentes, depois da reação eu só tenho um. Isso pode ser uma síntese, eu tenho 3 compostos que se tornam um, e assim sucessivamente. Então, sempre que eu tenho mais de um composto e ele se reduz, eu vou ter uma decomposição, ou uma síntese. Em seguida temos a decomposição. Ignore aqui que eu errei na hora de escrever e eu não quis voltar todo escrever tudo de novo. Mas aqui, ó, na decomposição eu vou ter o contrário, o oposto da síntese. Eu vou extrair de um composto só, eu vou tirar 2 ou 3, depende do tipo da reação. Então, esses são os tipos de reações. Agora vamos voltar lá para nossa questão. Vamos analisar. Deixa eu dar um zoom. Aí. Onde que eu vou telefone? Ó, vou dar um. Aqui temos a questão que a gente tinha lido anteriormente.
tenho duas reações. Vamos analisar. Essa primeira, eu tenho o SO3 e eu tenho o H2O, que é a água, né? Então, ó, eu tenho dois compostos. Depois da reação, depois da setinha, eu só tenho um composto. Então, ele se encaixa aqui, ó, na síntese. 2 que vira 1. Então, esse primeiro é síntese. E esse aqui, ó, eu tenho dois compostos aqui antes da reação e dois compostos aqui depois da reação. Então, eu sei que essa segunda aqui não é nem uma síntese e nem a decomposição. Vai ser ou uma simples troca ou uma dupla troca. Mas vamos analisar. Aqui eu tenho H2SO4 e mais CaSO3. Depois, ó, CaSO4 mais H2CO3. O que é que acontece aqui, ó? Esse Ca trocou. E também quem trocou foi o H2. Então, houve duas trocas. Então, aqui é uma dupla troca. Síntese, a primeira, e dupla troca, a segunda. Então, a alternativa correta é aqui a letra A. Síntese e dupla troca. Vamos para a segunda questão. Temos aqui. Tirar um pouco de zoom. Ó, temos aqui. Dadas as reações a seguir, indique a opção que representa a ordem correta de suas classificações. É a mesma coisa, certo? Que a gente vai analisar do mesmo jeito que analisou essas da primeira questão. Temos aqui A1. Eu tenho dois compostos e aqui eu tenho dois compostos. Então, eu já sei que é uma troca. Vamos ver se é simples ou dupla. Aqui, ó, esse NO3 foi pro lado do Zn. Então, estão observando, ó, esse NO3 estava junto aqui desse outro. Então, houve só uma troca. Então, aqui seria uma simples troca. Uma simples troca. Menina, que letra bonita. Que passei para não bater na câmera. Aí, a segunda, eu vou ter aqui, ó, um composto que virou 3. Então, se eu tenho um que virou 3, seria uma decomposição. Uma decomposição, um composto que virou 3. E aqui eu tenho dois compostos antes da reação que virou 1. Então aqui eu tenho uma síntese. Nessa quarta reação eu tenho dois compostos e aqui eu tenho mais dois. Então é uma troca. Vamos ver se é simples ou dupla. No caso, aqui somente esse 2Na estava do lado do Br, que é o boro, e foi pro lado do Cl, que é o cloro. Então é uma simples troca. Nessas horas seria bom ser canhota.
O último aqui, a questão 5, eu tenho 2 compostos e aqui eu tenho 3 compostos. Mas vamos analisar aí o que foi que aconteceu. Aqui, na verdade, ó, percebam que na verdade houve uma mudança uma troca. Por quê? Ó, esse daqui virou esse, né? Só que aqui perdeu C e aqui perdeu e ganhou o S. Aqui nessa questão 5, percebam que na verdade houve aí uma troca. Esse NA estava do lado do CO. Ele saiu daqui e veio para cá. E esse SO que estava com H, esse H saiu daqui, se juntou com o O que saiu daqui. Então aqui eu tive 2 trocas. Então, dupla troca. Então, gente, ficou linda a minha letra aí. Percebam que aqui não usa o nome simples troca, usa deslocamento, que é a mesma coisa. Muda de livro para livro, é uma pequena mudança, mas é a mesma coisa. Simples troca ou deslocamento, certo? Então a alternativa certa, ó, deslocamento, decomposição, síntese, deslocamento e dupla troca. Alternativa certa, letra A. Vamos para a questão 3. Na questão 3 temos: aquecendo 21 gramas de ferro com 15 gramas de enxofre, obtém-se 33 gramas de sulfeto ferroso, restando 3 gramas de enxofre. Aquecendo-se 30 gramas de ferro com 16 gramas de enxofre, obtém 44 gramas de sulfeto ferroso, restando 2 gramas de ferro. Demonstrar que esses dados obedecem à lei de Lavoisier, conservação da massa, e à lei de Proust, das proporções definidas. Então aí continua no assunto de reações químicas, nós falando das 2 leis que a gente tem. E para resolver essa questão é o seguinte: a lei de Lavoisier, ela diz o seguinte, que a massa dos produtos, que é o que tem antes da reação, deve ser igual. A lei de Lavoisier, ela diz que a massa dos reagentes, que é o que eu tenho antes da reação, deve ser igual à massa dos produtos, que é o que eu tenho depois da reação. Então, para a gente testar a primeira lei de Lavoisier, fazer o seguinte: aqui na reação eu vou ter 21 gramas de ferro, 21 gramas de ferro mais 15 gramas de enxofre. E depois da reação eu vou ter 33 gramas de sulfeto ferroso mais 3 gramas de enxofre. Aqui 21 mais 15 vai dar 36.
Então, antes de fazer a reação, eu tenho no total 36 gramas. E depois da reação, 33 mais 3, eu também vou ter 36 gramas. Vamos testar aqui só a segunda que eles vêm dizendo também. Se eu tenho 30 gramas de ferro mais 16 gramas de enxofre antes da reação, depois eu vou ter, vem dizendo aí, 44 gramas de sulfeto ferroso e 2 gramas de ferro. Então, ó, aqui de 30 mais, então, ó, 30 mais 16 vai dar um total de 46 gramas de reagentes. E no produto, 44 mais 2, 46 gramas de produtos. Então, a lei de Lavoisier aí está obedecida. Para analisar a lei de Prost, é o seguinte, ó. Foram duas reações, né? Ferro, enxofre, aí dava sulfeto. Na primeira foram 21 gramas de ferro mais 15 gramas de enxofre, que resultou em 33 gramas de sulfeto ferroso. Só que sobrou mais 3 gramas de enxofre. O que é que isso significa? Que essas 3 gramas sobraram dessas 15. Então, para a reação mesmo, só foram usadas 12 gramas de enxofre, porque 3 sobrou. Então, a proporção aqui seria 21 sobre 12. Então, essa seria a proporção dessa primeira reação. Na segunda reação, eu vou ter 30 gramas de ferro mais 16 gramas de enxofre, no que resultou em 44 gramas de sulfeto, só que sobrou 2 gramas de ferro. Ou seja, dessas 30 gramas, sobrou 2. Ou seja, só 28 gramas foram usados para a reação. Então, a proporção aqui é 28 sobre 16. A proporção é a mesma? É, só que a gente vai ter que transformar. Aqui, eu vou simplificar que é dividir em cima e embaixo por 3. 21 dividido por 3 vai dar 27. E 12 dividido por 3 vai... 27 vai dar 7. E 12 dividido por 3 vai dar 4. Então, a proporção é de 7. A cada 7 gramas de ferro, eu tenho que ter 4 gramas de enxofre.
E em cima também, ó. Só que aqui eu vou simplificar por 4. 28 dividido por 4 dá 7. E 16 dividido por 4 dá 4. Então a proporção é a mesma para as duas equações, para as duas reações que a gente tem aí. Tá? A resposta está aí. Tudo isso aqui. A resposta para comprovar se obedece à lei de Proust é essa. Agora vamos para a quarta questão. Ao dissolver um comprimido efervescente em uma dada massa de água, ao término do processo observa uma diminuição na massa do conjunto. A referida observação contraria a lei de Lavoisier? Sim ou não? Pessoal, lembrando que lei de Lavoisier é conservação da massa. E aqui diz que diminui a massa. Só que eu não posso dizer aí, nesse caso, ela não contraria a lei. Por quê? Eu tô falando aí de colocar um comprimido que libera gás. E o gás, por menor que seja, que a gente considere menor, considere quase nada, para nossa vivência, considere nada o peso do ar de um gás, ele tem peso, certo? Isso influencia no valor total. O que justificaria essa diminuição da massa é porque essa medida foi feita em uma experimentação aberta, não teve um controle exato de tudo que foi liberado da reação, certo? Então a resposta aí escrita na minha letra bem linda seria essa, ok? Um beijo pra vocês e até mais. Fui!